Olá, tá começando o 143º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Firmou Consultoria e pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, a Bia Kunz e a Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bem, Bia? Tudo bem, Marcos. Finalmente saí da vadiagem. Meu ano começou puxado. Já consegui um trabalho também. Olha, parabéns. E tem congresso essa semana, tem aula, monitoria e eu também vou anunciar aqui. Na verdade eu já anunciei, porque esse podcast está saindo na quarta. Então, Work and Study With Me está voltando essa semana. Boa! Ontem, terça-feira, voltou. Nessa semana, para começar, ainda tá meio devagarinho, tá? A gente vai ter 3 sessões só, mas aos poucos, conforme vai aumentando e aparecendo mais coisa pra gente estudar e trabalhar, eu vou ampliando as sessões, tá bom? Então, essa semana é só para aquecer, é aquecimento. Poucas sessões e curtas, mas com o tempo a gente vai aumentando. Nossa, quanta coisa nova numa frase só, daria pra fazer a pauta só sobre isso hoje. Esquece o que eu planejei aqui. Você quer falar alguma coisa sobre o trabalho ou ainda é segredo? No trabalho da aula. Não tem segredo da aula. Não tem dia certo, assim, mas eu vou dar aula online, vou dar aula presencial, então... vamos que vamos, né? Tem muita coisa para fazer aqui. A maior dificuldade é conciliar horários, né? Eu não consigo pegar nenhum trabalho de horário tradicional, assim, porque realmente, enquanto eu estiver estudando e me aperfeiçoando... Nossa, e eu ainda tô fazendo um outro curso também, que é quintas à noite, então, nossa senhora. Só porque eu fiquei 2 meses dormindo... Lembra que eu falei pra vocês que eu não ia pegar mais trabalho, nada, eu ia tirar realmente pra dormir e descansar? Então, cumpri, eu fiz isso. Olha pra que... Não pensem que é fácil pra uma workaholic abrir mão de tanta coisa e priorizar o descanso, viu? Então, tô priorizando a saúde, tô com medicação nova também, eu já tô começando a notar algumas diferenças, assim. Meio cedo ainda, mas... espero que tudo isso me ajude a cumprir tantas demandas aí que eu criei pra mim mesma. A gente vai topando, vai abraçando e pronto, o mundo com as né? pernas, né? Vai fazer o quê? Exatamente. E esse congresso vai ser aí mesmo ou vai dar uma viajadinha? Vai, é sobre pesquisa clínica, é aqui mesmo, em Curitiba. Legal. Boa. A parte chata é que não viaja. A parte boa é que não viaja, né? Fala, nossa. Olha, tá até difícil viajar, sabe? Porque tem tanto compromisso pra dar conta. Então, esse eu vou presencialmente porque é aqui. Mas todos os outros congressos que eu tô participando, tô sempre preferindo online. E eu vou ter que cumprir ainda a tarefa de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Via quântica. Eu fiz 2 inscrições no congresso, gente. Olha que loucura. Eu fiz no presencial, que esgotou rápido, e fiz no online. Por quê? Porque eu vou ter um outro compromisso de aula, vou ter uma aula no mesmo dia, e eu vou ficar na aula acompanhando o congresso. Então eu vou estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Especificamente essa aula, tem uma palestra que eu quero ver muito. Então eu vou ter que estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Fazer o quê? Esse é o tipo de coisa que vai dar alguns 6 meses, 1 ano. Você manda o seu agente para assistir a palestra ou a aula, e aí faz a captação, a transcrição, o resumo, busca material complementar, te entrega uma apostila. Né? Exatamente. Então hoje a gente tem ferramentas de transcrição aí. Se você não conseguir acompanhar tudo, pelo menos você consegue... pegar o que foi discutido. Claro, não vai ter as mesas redondas, a parte de perguntas e interação, né? Mas pelo menos você acompanha aquilo que você quer acompanhar mais, né? Exato. E só falando em transcrição, uma dica rápida, porque fazia tempo que isso estava na wishlist de todo mundo que usa aquele Mac Whisper, que é um programa que eu comento aqui, que é só uma interface bem feita, cheia de recurso, funcionalidade em cima do Whisper, a ferramenta de transcrição da OpenAI. Eles finalmente implementaram identificação automática de vozes. Nossa, então agora perfeito. Você transcreve um bando de gente e vai entender quem que é um dos bandos de gente
E já, se já marca ali quem que é quem, ele já faz isso no texto inteiro. Nossa, Excelente, que excelente. adianto que isso vai dar. Nossa senhora, Poxa, tô feliz. pessoal que transcreve entrevistas, mas acho que mais para debates eu acho que é mais Uhum. interessante, né? Perfeito. Sim, quando tem 4, 5 pessoas, né? É, Antes era o quê? Ia manualmente escutando, porque ele transcreve e ele é muito bom, não é perfeito. Então, mas é. assim como tudo que a IA faz, É. depois que faz pra você, você confere. Então, Isso. o meu fluxo de transcrição é: boto pra transcrever, faço um café, faço outra coisa. Na hora que termina de transcrever, eu escuto em 2x, em 3x Perfeito. e vou vendo a transcrição e fazendo ajustes, né? Uma palavra que ele entendeu errado, coisa assim. E quando tem muita gente falando, aí junto dessa parte de fazer a revisão, tinha a marcação, né? Essa frase é da pessoa 1, essa é da pessoa 3. Aham. Aí a pessoa 1 isso só de fazer isso automaticamente agora vai dar um belo de um adianto. Maravilha. E eu vou fazer isso também porque nesse congresso eu quero começar a adicionar as palestras e as coisas que eu assisto no meu Bia GPT. Futuro Ah! Bia GPT. Porque geralmente o que eu salvava, sempre fiz, né? Salvar no Evernote são as minhas anotações de Uhum. palestras e tal, né? Dava para gravar? Sempre dá, né? Mas a questão é transcrever, né? E para colocar num sistema de buscas, você tem que transcrever para você achar Sim. e ver rapidamente se é aquilo que você está procurando, tá? Então, eu já fiz isso com podcast, estou preparando o meu TCC também, começando a trabalhar no TCC. E como o meu assunto é extremamente contemporâneo, tem pouca literatura, podcasts é uma base fundamental, né? Sim. É sobre desinformação, né, na pandemia, para quem não está sabendo, né? Uhum. Então, vai ser fundamental eu alimentar essa minha base de dados com um conteúdo bastante recente, cujas fontes são podcasts, né? Tem um ou outro paper surgindo, o livro do Dan Ariely, que a gente já resenhou aqui, né? Sim. Tem algumas coisas assim, mas o grosso mesmo é justamente essas entrevistas em podcasts com especialistas, com comunicadores. Então, vai dar um trabalhinho, mas vai ser muito legal a experiência, porque eu também quero ver o resultado final, Claro. né? E até o modo como eu vou fazer o TCC, eu pretendo, perdão, ensinar mais pra frente, né? Se tudo der Muito bom, que certo. legal. Que legal, Ajudar Bia. outras pessoas que fazem teses e dissertações Claro, e claro. a usar esse material vasto na internet, que muitas vezes está disponível só em áudio, vídeo, né? Usar também, Uhum. né? Transcrever, guardar e usar como referência. Muito bom. Isso Me lembro, aí. eu vi hoje de manhã um quadrinho do Eduardo Arruda, que faz as tirinhas pro Globo. E Uhum. aí é um quadrinho de. É uma tirinha de um quadrinho só, né? Você tem um moleque e um senhorzinho sentados numa. Mesa cast, né? Sentados numa mesa, um microfone pra cada um. E o moleque fala assim: em vez de um especialista no assunto, trouxemos um convidado que fala absurdos para gerar engajamento. Esse, já vi. Perfeito. Eu vi aquele assim, vamos ter um debate importantíssimo hoje. Daqui desse lado temos o fulano, doutor, pós-doutor, comendador, desembargador, né? Todos os títulos dele. Do outro lado aqui, o senhor José, né? Que tem um grupo de WhatsApp. É. Tem um perfil anônimo que só reclama. Todo mundo quer saber o que essa pessoa tem Muito a dizer, bom. né? Muito bom. Agora, Bia, falando em podcasts, eu preciso da sua ajuda e Vamos da lá. ajuda de todo mundo que escuta o Área de Trabalho. Tá no contrato, como eu brinco. Se você escuta o Área de Trabalho, todo mundo tem que fazer isso, que é o seguinte. Bia, Ah, como que você mais costuma escutar seus podcasts? É em caixa de som externa, caixa de som do aparelho, fone de ouvido, som do carro? Eu sei que não é o caso, mas dessas opções, como é que você mais escuta? gente, o que o meu mais escuto é no meu smartphone e com o meu fone sem fio. Tá, Fone fone de ouvido in-ear, então. né? É, o Uhum. fone pequenininho, né? Não aquele Tá. over the ear. Que, aliás, eu raramente uso, porque os que eu tinha, que eles me machucavam por causa do óculos, Hum. né? Eu tô para comprar um outro, aquele que é bem grandão, assim, que fecha o ouvido, mas é confortável para usar com óculos, né?
Mas eu fui comprando tanta coisa. Tá na minha lista aqui, mas como não é a prioridade maior, né? Eu acabo usando esses... Até porque eles são práticos, né? Esses pequenininhos aqui. Então, como eu uso agora fone com cancelamento de ruído, e eu tenho 2, eu até prendo ele na minha bolsa pra eu não correr o risco de esquecer. Porque daí, ele tem um ganchinho, eu prendo junto com o chaveiro na parte de fora, e então quando eu vou pegar a bolsa pra sair, eu olho ali, primeira coisa que eu vejo. Porque, tenho uma disciplina que eu vou fazer pela 3ª vez, gente, porque eu tenho problemas com lugares barulhentos. Então, isso é importante também, gente. Tem acessórios que a gente usa no dia a dia que a gente não pode ficar sem. Se eu ficar sem meu fone, nossa, estraga o meu dia, né? Às vezes eu uso cancelamento de ruído só com um white noise, ou sem nada, ou só para anular o som mesmo. E em salas de aula, em locais barulhentos, eu tenho que fazer isso, senão eu não consigo me concentrar, né? Então, podcast para mim, hoje, e há uns pelo menos 15 anos, eu ouço majoritariamente no smartphone, com fone de ouvido. Não gosto de ouvir caixa de som, essas coisas assim. Eu acho que incomoda, né? Mesmo quando eu tô sozinha, né? Eu tenho hábito, então eu acostumei. Então, todo mundo, assim, para receber o podcast, que nem a Bia falou, no smartphone, ok, mas quando você dá play, o veículo de entrega no ouvido de vocês é como? Com fone de ouvido, som do carro, caixa de som do aparelho, uma caixa externa Bluetooth ou da TV, enfim, né? Então, vocês passem aqui na descrição e preencham, leva 6 segundos para preencher essa enquete, e vocês vão me ajudar muito em um projeto que eu ainda não posso falar o que é, mas que a hora que sair eu vou poder falar para todo mundo, e isso vai incluir essa ajuda de vocês, para um dado que eu estou levantando aqui, justamente sobre isso. Então, quem puder, espalhem, porque se você conhece alguém que manda podcast, manda para as pessoas, ajuda a espalhar essa enquete para a gente poder ter um resultado mais preciso desse levantamento. É só uma perguntinha aqui com 4 caixinhas de opção. Exato, tá fácil. Som do carro, som do dispositivo, fone de ouvido, caixas de som externa e pronto. Não precisa nem falar onde, nem porquê, nem qual podcast, né? Mas comigo é fone de ouvido. E geralmente quando eu tô fora de casa ou fazendo trabalhos domésticos. Se vocês quiserem complementar a informação, mandar um feedback pra gente comentar aqui, né? Se você ouve de uma forma diferente, inusitada, conta pra gente aqui. Né? Às vezes inspira outras pessoas também que querem ouvir mais podcasts, às vezes acha que precisa de uma grande estrutura ou precisa separar um tempo no dia para isso. Não. Né? Podcast você pode ouvir de diferentes maneiras e às vezes até concomitante a alguma outra tarefa chata, né? Ou atividade física, ou doméstica, ou o que você considerar chato, né? Ainda aprende, né? E tem os podcasts do Notebook LM também, se você está estudando. Sim. Olha quanta... Se você esgotou a sua fila de podcasts. Então mandem seu feedback para mim lá no Telegram, @BiaCunze, se quiser mandar foto também, legal, a gente posta tudo aqui e compartilha com a galera. Exatamente, e quem mandou um feedback foi lá no gigahertz.fm/feedback sobre podcasts, foi o Douglas Martins, que a gente falou há muito tempo sobre o Pocket Casts, né? É o que você usa, Pia? Não lembro. É o que eu uso. Há anos, há mais de década também. O Douglas deu a dica que eles liberaram a função de ouvir pelo navegador e pelos aplicativos de Windows e de macOS para todo mundo, que antes era uma coisa paga, mas agora tá liberado pra galera que, enfim, testou e falou, não vou pagar pra isso, agora dá pra voltar a fazer isso, então expandiu a utilidade dele, né? Perfeito, eu sempre compartilho lá o link quando sai um episódio novo, né? Mas é mais para avisar, assim, porque a maioria assina o feed, né? Mas agora fica fácil, né? Se você quiser compartilhar com familiares, às vezes tem dicas de estudo, de trabalho, e você quer passar as informações para aquele seu familiar, amigo que é brain rot, então ele já vai conseguir ouvir direto no navegador ali aquele episódio. Exatamente. Agora, uma coisa que chegou pra gente nessa semana, foi curioso que também chegou, a gente comentou no último ADT, um vídeo do Dio Linux que tá espalhando bastante, pelo que eu percebi, que é o seguinte, né? O Luiz Eduardo falou, olha que interessante esse vídeo, apesar de ser super cuidadoso com segurança, vou ter que rever alguns pontos. E nesse vídeo, o Dio Linux mostra um mapa mental da segurança de senhas dele
para ele garantir que está seguro em caso de catástrofe, que vai desde do telefone ser roubado, o telefone e o computador serem roubados, ele perder a memória. Então, é um grande mapa mental misturado com fluxograma de, essa senha aqui reseta essa aqui é a conta de segurança de não sei o que, essa senha tá salva não sei onde, isso aqui tá no administrador de senhas, etc. Bem interessante. O que você achou, Bia? Então, eu também vou ter que rever algumas coisas, até porque a minha prevenção para catástrofes, na minha cabeça, é se eu morrer. Ok. Como é que as pessoas vão acessar minhas coisas, minhas contas e tal, né? Então, isso tudo eu tenho instruções. Mas, realmente, apesar de eu me considerar cuidadosa, tem coisas aí que eu não prestei atenção. A gente pode comentar, né? A fazer um feedback nós mesmos, já que nós estamos compartilhando o link aqui para os nossos ouvintes. Assistam o vídeo do Dio Linux. Comentem se vocês fazem, se vocês não fazem. Se tem alguma coisa ali que vocês acham que é exagero ou que vocês acham importante. E vocês que já passaram, infelizmente, por algum problema de roubo, furto ou coisas piores, contem sua experiência para nós aqui também, para todo mundo aprender também com a desgraça alheia, né? Porque às vezes a gente aprende, né, vendo casos práticos, né, fazer. Sim. Eu sempre falo da minha amiga lá, que ela perdeu todos os dados dela porque ela levava o laptop e levava o HD de backup junto na mochila. Hoje, né, isso faz bastante tempo, faz muitos anos isso. Hoje a gente pensa, puxa, não vou fazer isso, né? Mas eu acho que tem gente que ainda faz, viu? Porque acha que precisa... eu vou trabalhar, eu vou salvar um monte de coisa no trabalho, então eu já levo o HD de backup para fazer o backup, né? Pensando assim no notebook quebrar, estragar. Mas e se você for assaltado? Levarem a sua mochila? Então, né, backup não é apenas pelos dados que são efêmeros, né? São, afinal de contas, são bytes e mídias se deterioram com o tempo, né? Não é só isso, mas é por uma situação de roubo, furto também, porque além de você perder todas as suas coisas, elas vão estar em mãos de terceiros. E aí? Como é que fica? Então, acho que esse vídeo pode abrir a cabeça. É engraçado porque esse vídeo está convertendo muita gente a usar o caderninho de senhas. Né? Tá sendo eu tenho um caderninho de senhas que é justamente para minha família acessar caso aconteça alguma coisa comigo. E já falei isso aqui, eu vou reforçar, eu sei que vocês morrem de medo das senhas, mas não adianta, vocês têm que ter um familiar de confiança para quem você vai passar instruções e vai deixar esses dados, tá? Não adianta você se esconder tudo de todo mundo, que quando o pior acontece ninguém consegue acessar nada. Então, não adianta, tem que ter alguém de confiança que saiba o caminho das pedras aí para pegar o seu caderninho que está guardado e tomar as providências. Exatamente. Eu até brinquei no ADT. Em vez de ser o caderninho de senhas, pega uma página do caderninho de receitas da relíquia da vovó, com o guisado de cordeiro e bolo com acento circunflexo, anota ali. Porque se entrar na sua casa, vão levar tudo. O caderninho vai ficar. Pra ficar tranquilo que aquilo ali não vai ser levado. Não, você tem que guardar num lugar seguro, evidentemente. Tem que identificar o caderno. Ou não, né? Pega um caderno bem diferentão, assim, com uma cor diferente, que a pessoa depois vá procurar no seu armário, nas suas gavetas, e saiba o que é. Não vão fazer que nem aquele político que fazia Caixa 2, que criou uma pasta física com uma etiqueta escrito Caixa 2, pelo amor de Deus. Então não faça um caderno de senhas escrito senhas. Não. Tem que ficar um acesso fácil, mas não pode ser uma coisa óbvia, né, gente? E, inclusive, em reação a esse vídeo do Dio Linux, o Diego Cardoso falou, né, que esse vídeo ficou muito bom, dá pra tirar muita coisa de um mapa mental e que pode até render uma pauta para um futuro área de trabalho. E eu acho que a gente já fez um episódio especial a respeito disso, encontrando, eu deixo aqui na descrição. Mas é claro que a gente pode revisitar esse tema, porque, bom, sempre tem gente nova chegando aqui no podcast e a gente, né? Eu e você, a gente vai adaptando. Eu e você, né, Bia? A gente vai adaptando, mudando um pouquinho o nosso esquema, aprendendo coisas novas, achando ferramenta nova, método novo. Então a gente pode fazer uma atualização desse tema em breve. Perfeito. Agora, um assunto que é perene aqui no área de trabalho é o Kindle e os concorrentes do Kindle. E o Danilo Marrocco falou o seguinte, né? Que você, Bia, comentou no episódio 140, então faz algumas semanas, que quando a gente falou sobre o bloqueio de downloads dos livros do Kindle no PC, coisa assim, e você falou, Bia, olha, sinceramente estou considerando ter uma outra opção de leitor de e-books. E esse é um tema que interessa bastante o Danilo,
E ele falou que há muito tempo ficou atrás de um Kobo quando era vendido no Brasil, gostava dele. E tá perguntando, né, quais são as opções legais aí nos termos de leitor de e-book que existem hoje. E o Patrick da Trindade também falou uma coisa muito parecida, né? Queria uma sugestão de aparelho tipo Kindle Scribe, que ele pode usar como um caderno digital com tela e ink. Então são os dois usos que a gente vê, né? Um é para consumo, o outro para geração de conteúdo. Então quais dicas você dá para o Patrick e para o Danilo? Para consumo, bom, eu já falei que eu tô cogitando o Books Palma, que é aquele que parece um smartphone, justamente pela facilidade de carregar e levar para tudo quanto é lugar. E em certas situações, de repente até dispensar o smartphone, né? Agora, eu sugeriria que vocês procurassem algum que rodasse Android. Por quê? Porque você pode instalar o aplicativo do Kindle, mas pode instalar outros também, né? Leitores de PDF, de EPUBs, enfim, você tem diversos aplicativos de fontes diferentes, onde você pode ler, anotar, guardar, etc. Agora, para quem pretende usar como caderno também tem opções do Books, né, Onyx Books, com caneta, sem caneta, mas rodam Android, colorido, preto e branco, tem uma variedade grande de modelos, tá? E Remarkable para quem é o heavy noter, né, aquele que faz anotações o tempo todo. Eu acho que é o que tem a melhor tela, melhor conforto para escrita e um combo legal aí de aplicações próprias aí do Remarkable, que também está sempre atualizando o software, né? Então são essas as opções, na minha opinião. Algumas delas estão disponíveis no Brasil, algumas não. Todas são absurdas de caro. Deixa eu só pontuar isso aqui, né? Pra gente não deixar passar batido. Isso, dói, né? Baratinho igual o Kindle não tem, mas é bom lembrar que o Kindle é baratinho porque a Amazon subsidia ele. Porque ela quer que você compre os livros deles, evidentemente, tá? Então esse preço, eles dão uma forçada, eles não têm lucro com a venda do eletrônico, né? Ou se tem, é muito pequena. Agora, se você quiser uma opção independente, você vai ter que pagar por essa independência. O Kindle é isso, não tem igual na parte de preço mesmo. É o tipo de... Esses produtos todos, até o Books Palma, que tem essa representação que vende aqui no Brasil, eu recomendaria tentar encontrar de alguma forma um jeito de, se alguém que você conhece vai lá pra fora, trazer de fora, porque acaba saindo muito mais barato. E eu sei, a pessoa pode até declarando, ainda sai mais barato do que comprando aqui. Essa não é a questão, né? Mas eu acho que é desproporcional o preço desse tipo de coisa aqui no Brasil, infelizmente. Né? Você pega um dos produtos aqui, tudo bem que é um produto de bastante destaque lá da Books, que é um monitorzão, né? Que você... Um monitor e ink, basicamente, custa R$14 mil. Nossa. Então dói, né? Então... Meu Deus. E o que dificulta também aqui no Brasil, quando alguém vai comprar um dispositivo que também possa ser usado para ler, a pessoa vai ou no laptop ou num tablet, porque eles pensam na quantidade de coisas que o dispositivo pode fazer. O mais canivete suíço possível vai ser a opção, tá? Ao invés de um dispositivo dedicado, né? Por causa do preço, evidentemente, né? Isso piora a situação no desenvolvimento, de repente, até de soluções open source, para você pegar os livros de onde você quiser e ler com mais liberdade, sem amarras, porque sai caro e não tem escala. Não tem escala porque o Brasil não é um país de leitores, né? E quem compra um dispositivo dedicado para leitura é porque gosta muito de ler. Então a gente está numa sinuca de bico, né? Dilema de Tostines, né? Não vende porque é caro e é caro porque não vende. Exato. Exatamente. Então tá aí. Quem tiver dicas também, vocês podem mandar pra gente. E eu vou deixar aqui também na descrição uns links de listas, né, que tem esse tipo de alternativa. Mas infelizmente é tudo meio caro. E todo mundo meio correndo atrás da Amazon, né? Não tem jeito isso aí. Mas saiu recentemente, o Eliezer até mandou pra gente. Saiu lá fora, não tem nem... Pelo visto não tem nem chance de lançar no Brasil. Vou falar por quê. O iFlyTech AI Note Air 2 Tabajara, que é um concorrente direto do Kindle Scribe. Eu vou deixar aqui a matéria do canal Tech. E ele tem
OCR, né, reconhecimento da escrita, e também tem transcrição para diálogo, reunião também. Matou, tem 14 idiomas, não tem português, por isso que eu falei que não tem nem chance de ser lançado por aqui, né? Tem tradução também em tempo real. Aí, por parte de escrita mesmo, aí deve ter em português, que tem quase 90 idiomas disponíveis no sistema. E a parte de IA, depois da transcrição, você já pode fazer um resumo, por exemplo, anotar por cima com a caneta que vem com ele, coisa assim. Ele tem uma câmera também para você usar como scanner e fazer, escaneamento, né? De documentos, de textos, quaisquer que você queira. Lá fora, ele vai custar $460 quando vem só com a caneta, 490 se você quiser com a capinha, e 505 com a capinha, a caneta, o dispositivo, óbvio, e 5 pontas diferentes aí pra caneta. Bonitão, eu tô olhando aqui as fotos dele. Nossa, muito legal. Bonito e poderoso, bem equipado por dentro, né? Que é o que importa e é o que explica esse preço. Nossa, parece ser um reader e caderno muito completo. Gostei. Mas uma bordoada, né? Se alguém aí tirar o escorpião do bolso e comprar, conta pra gente. Mas vai estar aqui o link na descrição também pra quem quiser pelo menos dar uma espiadinha, porque pra olhar é de graça, né? Legal. Agora eu quero trazer aqui reacender um papo que a gente trouxe aqui algumas vezes sobre home office e presencial. Isso voltou à voga porque recentemente o Sergey Brin, um dos fundadores do Google, abriu a boca. A gente vai falar sobre isso, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho, e hoje ela quer falar com você que não sabe o que vai fazer a respeito da sua declaração para restituição, ou não, né, do imposto de renda. Firmou resolve isso também. Quem escuta os podcasts da Gigahertz já conhece, sabe que a Firmou é especializada em contabilidade consultiva, gestão financeira para startups, desenvolvedores, empreendedores, profissionais liberais, pequenas e médias empresas. Mas, além de resolver tudo da vida PJ, do seu CNPJ, ela resolve de pessoa física também, vai muito além disso. Então, vamos aproveitar, ela quer aproveitar que começou agora, tá a temporada para você mandar a sua declaração do imposto de renda. Ela sabe que tem muita gente que às vezes tem uma situação que está meio enrolada de alguns anos, na verdade, atrás, coisa assim, e ela quer resolver para você. Então, para fazer isso é o seguinte, se você for no Instagram ou no Facebook e procurar por @firmouconsultoria, você pode entrar em contato com eles para, sem compromisso, bater um papo, explicar qual que é o perrengue e ver como ela vai te ajudar, assim como ajuda a gente todo dia aqui na Gigahertz. E eles falaram, a gente adora um desafio, quanto mais enroscado, melhor, então vai lá conversar com eles se você precisa de alguém para resolver de vez a sua declaração de imposto de renda, resolver toda essa parte burocrática da sua vida, ou claro, se você tem uma empresa e também quer desenrolar alguma coisa ou quer abrir uma empresa, a Firmou também resolve. Então, mais uma vez, @Firmou Consultoria no Facebook e no Instagram, para, sem compromisso, ver como eles podem te ajudar com o imposto de renda desse ano. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e por literalmente todo o apoio a Gigahertz. Então, aproveitem que é época de fazer os acertos com o leão aí e procure o pessoal da Firmou Consultoria para colocar suas pendências em dia. Muito obrigado ao pessoal da Firmou Consultoria por patrocinar o Área de Trabalho. Obrigado e vamos lá. O Google, desde que voltou da pandemia, tem uma política que muita empresa tem de flexibilidade do remoto e presencial. O que eles falam é, pessoal, tem que pelo menos 3 vezes por semana vir para o escritório, vocês fazem o que vocês quiserem nos outros 2 dias. Esse é o oficial ali do Google. Recentemente, o Sergey Brin, que é um dos fundadores da empresa, falou o seguinte, a gente tem tudo que a gente precisa para vencer na corrida de atingir a inteligência artificial geral. Mas para fazer isso, a gente vai ter que turbinar os nossos esforços. Então, eu recomendo que as pessoas venham ao escritório pelo menos todos os dias da semana e que elas trabalhem pelo menos 60 horas por semana. Pelo menos. Né? Que é assim que ele acha que vai vencer a corrida aí pela AGI e que ele falou, gente que trabalha menos de 60 horas por semana ou que só faz ali o mínimo que é necessário, não são apenas improdutivos, mas também desmoralizam a equipe
E isso eu ouvi ser bastante elogiado pelo perfil de pessoas que você sabe que elogia esse tipo de coisa, e muito criticado pelo perfil de pessoas que você sabe que criticar muito esse tipo de coisa, né? A gente já trabalhou alguns episódios aqui a respeito de presencial versus home office, as vantagens, as desvantagens, o poder de barganha disso acho que virou um pouquinho nos últimos anos, com as empresas fazendo assim, levas e mais levas e mais levas de demissão em massa. Então quem vai para o escritório acaba tendo uma chance melhor de manter o emprego, porque tem ali a bunda na cadeira impressiona. Né? Você é visto, né? Tipo, quem não é visto não é lembrado, né? Esse tipo de coisa eu percebo que faz muita diferença mesmo no presencial. Porém, isso de trabalhar pelo menos 60 horas por semana e pelo menos todo dia útil no escritório, é claro que trouxe muitas críticas. Né? Olha, isso aí tá dando o que falar. Eu li um artigo, eu não lembro se foi no Wall Street Journal, foi o Financial Times, algum periódico de finanças, né? Falando sobre a pressão que o mercado imobiliário, gente, tá fazendo, lobby mesmo, em cima de políticos e de empresas e de gestores no geral, porque realmente a ocupação de escritórios físicos caiu muito e, claro, isso prejudica o mercado. Então, tem muitos imóveis ociosos e, claro, as incorporadoras querem que eles voltem a ser ocupados. Então, é pressão por todos os lados, gente. Tem grupos de interesses que vocês nem imaginam que desejam que os funcionários trabalhem presencial. Setor de restaurantes, bares, pessoal que faz happy hour, não só o pessoal que almoça, né, nos arredores do escritório, mas happy hour, mercado imobiliário, comércio em geral, nessas regiões aí de escritórios em São Paulo, é muito comum isso, né? Ali na região da Faria Lima, Berrini, né, Pinheiros, que tem muito escritório, né? E que realmente depois da pandemia deu uma sacudida e muitos comércios fecharam, passaram a fazer só delivery, enfim, deu uma remanejada em vários segmentos do mercado. Então, gente, tem que tomar muito cuidado quando nós formos ler e ver coisas a respeito disso, justamente sabendo separar os interesses de diferentes grupos, tá? Agora, quanto à preferência ou não, presencial, então home office, isso é muito individual. Eu já vi as mais diferentes defesas ou ataques ao presencial, porque cada um tem estilo de vida, né? Para uma mãe que tem filhos e famílias que são mais dinâmicas, assim, realmente o home office é uma mão na roda, né? Agora, tem pessoas que não conseguem trabalhar em casa, simplesmente porque tem distração, tem barulho, tem a sua cama te chamando ali o tempo todo, tem os seus bichinhos, criança querendo brincar, fazer barulho, pelos mais diversos motivos, não são produtivas em home office e preferem presencial. Então, a gente tem que entender e respeitar a individualidade das pessoas e também analisar o cenário como um todo entre esses diversos, essa fauna toda de interessados na modalidade presencial. E eu fico curioso para saber como é que tem sido no dia a dia do pessoal que escuta aqui, se vocês estão mais no presencial, mais no remoto, se é por escolha própria, se é por pressão da empresa, se vocês sentem essa pressão que eu falei sobre... Você nem queria estar lá nesses dias todos, mas você percebeu que é interessante para sua carreira você estar ali, porque essas pressões externas vão fazer a diferença lá na frente, a hora que apertar a coisa. E é verdade, né? No pós-pandemia, assim, o tanto de empresa que fez uma redução importante de estrutura, que ao invés de você ter um escritório que comporte 1.500 pessoas para todo mundo sentar a bunda na cadeira lá todo dia, se você fizer rodízio de bundas, tudo bem, você tem um terço da estrutura e faz com que a coisa siga funcionando. Mas de um ano para cá, eu acho que muita empresa que estava até um pouco mais leniente com isso, falou, gente, acabou, agora é aqui mesmo. Né? E especialmente falando sobre IA, em que está concorrido mesmo. E o Google é uma empresa que está bastante à frente, está lá na frente, pescoço com pescoço com o OpenAI, com o Anthropic. A gente vê aquela LM Arena, que é uma espécie de um benchmark público que compara modelos. Você entra no site, tem ali uma pergunta, ele gera 2 respostas que você não sabe de onde vem, você escolhe a que você mais gosta, e aí o modelo que você escolheu
ganha um ponto, basicamente. E isso na escala de um site com muitas, milhares de pessoas fazendo isso, tem um ranking e, invariavelmente, quando o Google lança uma versão atualizada do modelo deles, isso vai direto para o topo da lista desse LM Arena. Então, eles estão já à frente. A gente vai falar sobre funcionalidades aqui de IA do Google, mas com cada vez mais o papo de AGI. AGI o quê? Aquela inteligência artificial geral, que no último ano, todo mundo concluiu que não quer dizer nada. Porque ninguém sabe o que significa, né? Daqui a pouco alguma empresa vai falar, chegamos na AGI, e vai falar a versão dela de AGI, certeza, na minha opinião, vai ser a OpenAI, que está faz uns meses preparando esse terreno para falar, escuta, a AGI é mais um sentimento, assim, né? Então a gente vai ver isso chegar, né? Então tem incentivos enormes para as empresas, para alguém ser a primeira empresa a anunciar isso. No caso da OpenAI, ela atingir a AGI, ou falar que atingiu a AGI, que tem até uma definição de AGI deles, tem um valor monetário, que já vou achar aqui qual que era, mas era um dinheiro assim. Se essa inteligência sua puder atingir um faturamento de X bilhões de dólares, pronto, é AGI, né? Que na essência é uma inteligência que consiga generalizar a inteligência dela para funções para qual ela não foi diretamente treinada, que ela consiga transferir conhecimento, funcionalidades, né? Aí é a inteligência do 2001, né? Basicamente ali, o Odisseia no Espaço, que em certo grau já tem hoje, né? Mas de forma diferente. Então, essa corrida está aí e, de acordo com o Sergey Brin, se o pessoal for lá 60 horas por semana, no mínimo, pelo menos, nos escritórios vão, é claro, acelerar o volume de output deles e o desenvolvimento conseguem chegar mais cedo nessa corrida. Acho que a motivação deles está errada. Porém, é isso que a gente está vendo no Vale do Silício inteiro. Tem o Founder Mode agora, que o cara do Airbnb falou, gente, agora é assim, não importa o tamanho da empresa, eu vou ficar aqui envolvido em todas as decisões de tudo do dia a dia, como se fosse o fundador de uma startup furreca começando agora, com sangue nos olhos. As pessoas falaram, jura? Tá bom, vem aqui na nossa reunião, vem aqui escutar. Então, esse negócio de Founder Mode tá muito em voga lá agora no Vale do Silício. E pelo que eu notei, essa declaração do Sergey Brin passou bem colado nisso aí. Então, só mostra como tá acirrada a briga das Big Techs aí nessa corrida pela IA, né? Que acho que é o que está movimentando, tá dando um up no mercado hoje, né? Temos as principais Big Techs aí disputando centímetro por centímetro de mercado. Eu acho que só a Apple mesmo que está um pouquinho mais na rabeira, né? E está sendo alvo de críticas ainda, porque o Apple Intelligence realmente está indo mais devagar comparativamente aos outros, né? Mas a briga tá muito acirrada e, claro, agora todo mundo quer produtividade máxima para trazer resultados da forma mais rápida possível, né? É uma oportunidade? Mas também Olha, é difícil achar um ponto de equilíbrio em tudo isso, né? Para quem tá começando na carreira, assim, que é ambicioso, e o mais jovem, ele tá mais disposto a trabalhar mais, a se entregar mais para construir carreira, fazer patrimônio, né? Então, entre esse pessoal que está estudando agora, aprendendo, fazendo faculdade, eu acho que é para realmente abocanhar essa galera aí que quer crescer. Exatamente, né? Aproveitar esse sangue novo e interesse, mas calma lá. O pessoal mais velho não, né? Tanto que na bolha dev a gente vê realmente uma resistência muito grande ao trabalho presencial e as empresas estão sendo um pouco mais forçadas a ceder, senão não preenche as vagas. Por outro lado, os trabalhos de menor remuneração, né, em modalidade home office, como por exemplo atendimento, telemarketing, também tem uma demanda muito grande porque pega um público jovem, ainda sem qualificação, mas que quer estudar, que quer fazer uma faculdade por EAD. Eu conheço muito jovem que trabalha, faz um dinheirinho trabalhando em home office, em telemarketing, enquanto faz faculdade. Então a gente tem essa economia paralela que não se fala muito por aí, né? Que às vezes não é nem CLT, não é uma coisa oficial, né? Tem os Ubers, tem os entregadores de iFood e tem esse pessoalzinho aí do home office, né? Público bastante jovem e querendo crescer e conciliar trabalho com os estudos, já que na forma tradicional, ali 8 horas por dia, 4 horas por semana, não consegue, né, o famoso das 8 às 17, né, não consegue conciliar tudo,
Ainda mais com o transporte público caótico que é no Brasil, né? Um país onde se perde, às vezes, 3 horas por dia em deslocamento. Então, aqui a gente enxerga realmente o home office, para quem está começando na carreira, né? Como uma oportunidade de conciliar com vida estudantil com profissional. E do outro lado, você tem a estrutura do mercado se adaptando a isso e sabendo, por exemplo, que pode contratar o carinha aqui no Brasil que está começando a faculdade que vai topar tirar uns trocos menores para fazer esse trabalho, né? Então, tem muita empresa que vai atrás de mercados como o nosso por conta disso, sabe que pode pagar menos. Toda a parte de trabalho remoto depois da pandemia se adaptou um pouquinho a isso, né? Você tem a empresa que te contrata no seu país, mas paga o salário que seja condizente com a média do seu país e não com a média do país de onde é a empresa. Então, a empresa americana contratada no Brasil paga salário da média de Brasil e não o que seria o correspondente em dólar, que a pessoa ganharia muito mais dinheiro, né? Exatamente. Então, a gente vê isso acontecer. Não é um problema novo, né? Toda treta, Portugal, por exemplo, imigrantes, etc., estão aqui aceitando pagar menos. O brasileiro passa muito por isso, né? Que a conversa tira o dinheiro, tira o emprego que um português poderia fazer e topando receber muito menos porque o euro está ganhando muito, né? Então, Estados Unidos também passou, vai ser cada vez mais nesse assunto também. Então não é um problema novo, é só uma versão digital desse problema, ou dessa questão, não é exatamente o problema, né? Agora, sobre específico de comunicação do trabalho, acho que está colado isso com home office, você me mandou, Bia, 2 prints de uma pessoa, não conhecia ele, chama Ayub, falando sobre WhatsApp e trabalho em relação ao controle de voo. Ele tinha feito um post a respeito do centro de controle operacional da Gol, em cima de... Estava comentando isso de um vídeo do Lito, do Aviões e Músicas, e ele se incomodou bastante com muita gente usar o WhatsApp para se comunicar, porque ele falou, é um serviço gratuito, que já sofreu apagões de horas. Aí eu comento, todos os outros também, mas tudo bem, né? Não tem suporte, não tem garantia, não tem log. Se alguém fizer um assédio moral contra o outro, cometer uma imperícia ou dar uma ordem errada, a investigação fica muito prejudicada com a criptografia ponta a ponta. E me parece que isso faz um tempo e recentemente teve algum problema de um voo da VoiPass e ele falou que ficou estupefato vendo um vídeo também do Lito, uma live, né, falando da reportagem do Fantástico em cima dessa VoiPass e que ele falou dos mecânicos, ele eu não sei quem, é o Lito talvez? Não adianta reclamar no grupo do WhatsApp. Se tem manutenção sem conformidade com o manual do fabricante, tem que fazer denúncia anônima no formulário X ali da ANAC. E o Ayub conclui, né, que de acordo com a opinião que ele tinha e vendo isso, por esse prisma que o WhatsApp reduz até o PIB, e que ele fala que o pessoal acha que é um exagero, que quem lida diretamente com vida humana, pelo vício de fazer tudo pelo WhatsApp, deixa de fazer o que manda o regulamento pelo conforto do que ele chamou de diabo verde, que eu achei engraçado. Ele falou que concorda que é um fator pequeno em toda a equação que deu no acidente, mas a cultura centrada no WhatsApp é mais uma gota no balde aí que transbordou e ceifou vidas humanas. O Ayub é da área de TI, né? Ele trabalha com essa parte de provedor de internet, infraestrutura, então ele está sempre dando uns insights bem interessantes. Agora começou a produzir conteúdo com mais frequência a respeito disso, né? Uma coisa que a gente vê pouco, assim, na internet, né? Então é bom, ele traz esses insights. E, bom, vocês sabem que eu tenho uma implicância gigante com o WhatsApp, né? Mas ele deixa bem claro, ele fala por quê, que não é mera implicância, por que o WhatsApp é péssimo para uma empresa, né? Então, é um serviço gratuito, né, que pode sair do ar a qualquer momento e você não tem nenhuma satisfação a respeito disso. Não tem suporte, não tem log, não tem garantia. Os problemas legais são muito complicados, porque se der algum problema, né, tem um problema com uma imperícia, você quiser saber da onde que veio o erro, ou casos de assédio moral, como é que você vai investigar uma solução tão fechada, tão trancada, né, que tem a criptografia ponto a ponto, como é que vai fazer para acessar isso, né? E fora que um departamento de TI na empresa não consegue fazer as análises aí de KPI, né, que eles chamam, que são os indicadores, né? Que momento do dia que tem um fluxo maior de mensagens? Quem demora mais para responder? Qual setor tem uma eficiência maior na resolução de demandas que chegam
por mensagens? Ninguém sabe, não tem como fazer essa análise estatística. Então, é um problema, né? Parece que o mundo no Brasil aqui gira em torno do WhatsApp, tudo é WhatsApp, e ninguém considera as limitações e esses problemas do aplicativo, já que ele surgiu para ser um mensageiro pessoal, meramente isso, né? Eu concordo 100% que é incômodo. Eu lembro que o Bruno Casemiro, né, por conta das dublagens dele, etc., ele falou, cara, não tem como fugir do WhatsApp. É isso, o brasileiro adotou e é isso, a gente vai ter que viver com isso. A parte, por exemplo, de criptografia ponta a ponta, é o mesmo problema que todos os outros apps de criptografia que tem criptografia ponta a ponta, o pessoal aponta isso como um problema, um defeito. Aí eu penso no seguinte, né, recentemente teve um processo que acusou, na verdade concluiu que o Google usou de métodos ilegais para se manter na posição de domínio, como é que de monopólio do mercado. Estados Unidos, você pode ser monopolista, mas se você é um monopólio, você não pode fazer algumas coisas. Eles fizeram, isso é ilegal, então agora vai sair aí os remédios para a situação, etc. E numa das etapas do processo, o juiz do caso deu a maior bronca em toda a equipe do Google, porque eles usaram lá a ferramenta de comunicação interna do Google que tinha mensagens temporárias. Então, num processo em que você tem que ter esse tipo de comunicação interna corporativa, tem que ter um registro pesquisável, auditável, na hora do processo você poder entregar isso para a parte de descoberta, etc. Diferente de você... É confidencial? É. Mas na hora de um processo, isso entra. Então ele falou assim, eu nunca vi na minha vida, o juiz falando, nunca vi na minha vida tanto desprezo por qualquer coisa relacionada a um processo legal. É absurdo vocês não terem esse tipo de mensagem. Então, o ponto é o quê? Não é só o WhatsApp, né? As outras ferramentas têm isso também. Eu sei que, né, eu não estou familiarizado com esse acidente da VoIPass, mas eu acho que incluir o WhatsApp na conta do que isso pode, na frente, ter gerado um acidente, é que nem falar que, na verdade, cai avião por conta de iniciativa de diversidade. Eu falo, acho que se eu vi isso em algum lugar, você está só repetindo, né? Mas, eu, por outro lado, reconheço que o WhatsApp não é, talvez, a ferramenta mais apropriada para você se comunicar no trabalho. Mas quando a estrutura inteira do país é apoiada nisso, putz, acho que tudo bem. Aumentar a consciência em relação a isso é excelente, mas eu acho que é tentar segurar água. É assim que as coisas vão ser. Não sei que tem uma lei que baixe. Talvez exista, aí é um outro problema, né? Você não pode usar o WhatsApp para comunicação se você é uma agência do governo federal. Tudo bem, se alguém está fazendo isso, aí está errado. Mas se não for isso, acho que não tem o que fazer, não. Eu já passei por situações em projetos que, mesmo tendo o Microsoft Teams, pessoas lá inventavam de criar, vamos criar um grupo de WhatsApp, né? E eu sou a chata que fala, não! Veja, não é um grupo paralelo para conversas paralelas, fora das questões de trabalho e tal. Não, eles querem criar um grupo de trabalho ali para compartilhar documentos e discutir o projeto. E eu falo, não. Vocês vão ter problemas. Se acontecer alguma situação em que você é vítima, por exemplo, e você não conseguir provar, você está lascado. No Teams, tudo isso é monitorado pela equipe de TI. Documentos da empresa, conversas ligadas a situações de trabalho e reuniões, tem que ser tudo lá. Você migrar isso para o WhatsApp, você vai complicar demais a sua vida e a vida de todo mundo. Então tem que ensinar o ABC para esse pessoal, porque na cabeça deles o WhatsApp é mais fácil. Eu sempre fico pensando, é mais fácil como, cara? O WhatsApp é uma porcaria, é horrível. Não, é porque ele já tá com o nariz no WhatsApp o dia inteiro, por isso que ele acha que é mais fácil. Então você tem que ensinar o padre ali a rezar a missa. Tá bom, vamos lá, instala o Teams, liga a notificação, né? Tem o chat ali, além dos arquivos e as comunicações de reunião, você tem um chat ali. Se alguém mandar uma mensagem para você, vai pipocar ali no seu celular também. Então, é óbvio isso, né? Mas as pessoas, não sei se é preguiça ou se é desconhecimento. E olha que eu não sou grande fã do Teams, hein? Mas entre o Teams e o WhatsApp, é óbvio que eu vou escolher o Teams. E olha que o Teams deve, viu? Deve, eu tenho usado recentemente. Mas o pessoal de TI tem controle sobre tudo o que acontece lá. Sim. Né? Diferente do WhatsApp.
né? E o WhatsApp é tão complicado que até para investigações policiais e casos às vezes, de assédio demora, porque não adianta, a Meta não cede os dados assim de uma maneira tão fácil. E até para investigação, teve o caso da menina Vitória, aí, que a gente acompanhou essa semana passada, né? O que está ajudando na investigação é aquele software, o Cellebrite, né? Porque eles pegaram o celular do suspeito, ligaram ali, e todas as fotos e conversas que ele apagou foram recuperadas, né? Mas porque foi feita uma recuperação com o próprio aparelho, tá? Não, sem envolvimento de nuvem, de servidor, nem nada. E funciona até com o aparelho da Apple. Mas é uma tecnologia muito restrita também, que para uma empresa normal, assim, para acompanhar processos entre os funcionários ali, processos da empresa do dia a dia, é inviável recuperar coisas que foram perdidas, né? Então, tem que criar, assim, tem Trello, tem Teams, tem... O que mais, Marcos? Me ajuda a lembrar. Mesmo você que tem uma empresa pequena, né? Pega um Eu software gosto do Slack. desses. Slack, exatamente. Pega um software desses, faz uma assinatura, um plano ali para sua equipe. Tem planos aí para 10 pessoas, para 20 pessoas, né? Para equipes pequenas. E tudo fica mais fácil de controlar e acessar sem maiores problemas, né? Então, a gente não tem que... o WhatsApp não é a solução mais fácil, não é a melhor, mas nem de perto é a melhor. Então, pensem nisso também, pensem na segurança e pensem nos BOs que sempre acontecem, né, em menor ou maior grau aí nas equipes de trabalho. Agora, seguindo a sequência de notícias que me fizeram levantar a sobrancelha e falar, será? O Paulo César mandou pra gente uma matéria da Folha sobre a hipótese do cancelamento ativo de ruído de fone de ouvido estar causando problemas auditivos. A matéria conta a história da Sophie, que é uma londrina que tem 25 anos, e as pessoas acham que ela perde a concentração, ou aquela, entre aspas, aqui, meio boba, e que ela escuta os ruídos no ambiente, ela não consegue distinguir de onde que eles vêm, ela sabe que é a voz de uma pessoa, mas não consegue computar com a rapidez que precisa para responder, e etc. E ela fez um teste de audição, deu tudo normal, e seguiu investigando e foi diagnosticada com TPA, que é transtorno do processamento auditivo. E isso é uma coisa que está associada a pessoas com neurodivergência, a gente já falou bastante sobre isso aqui, fez episódios especiais, o Rambo participou daqui. Eu vou deixar na descrição do episódio também um link para o episódio do Lado B, que é o nosso podcast Secreto no Secreto, que foi especial a respeito disso. E o ponto é, lá pelas tantas, um dos audiologistas que são consultados, não lembro se será uma mulher, fala que talvez a culpa seja do fone de ouvido com cancelamento de ruído, porque essa Sophie, por exemplo, passa 5 horas por dia com o fone de ouvido na cabeça, e que a quantidade de jovens que são encaminhadas para o SUS do Reino Unido, que estão sendo diagnosticadas com TPA, está cada vez maior. Então, a conclusão, precisa investigar, etc. Mas a pessoa fala assim, será que é o fone de ouvido? Então, isso vira, fone de ouvido pode estar causando surdez. Não é isso, não é nada disso. Quanto mais eu li essa matéria, me pareceu, né, as pessoas, o corpo humano não foi projetado para viajar a mais de 10 km por hora, então para quem for numa coisa mais rápida que um cavalo, o cérebro vai escorrer pela orelha. São matérias de verdade, que eu tô falando aqui, que já saíram do passado sobre qualquer evolução tecnológica, novidade. A culpa do problema é da coisa nova. Não sei. Mas você já tinha escutado falar alguma coisa a respeito disso? Não, e me pareceu também bem sensacionalista essa chamada. Ele deixa bem claro ali, né? Fone com cancelamento ativo de ruído, né? Causando problemas auditivos. Eu uso fone de ouvido, não com cancelamento, mas fone de ouvido mesmo desde criança. Então lá se vão algumas décadas usando, né? E o meu problema é outro, né? Eu sempre usei para me isolar, porque o excesso de ruído é o que me trazia transtornos, e eu tenho uma neurodivergência, hoje está bem claro isso. Eu fiz audiometria, não tenho perdas, né? Já passei por exames, pelo contrário, eu tenho uma super audição. Os períodos que eu ficava hospitalizada e eu escutava, eu conseguia identificar os passos das pessoas no corredor, na rua. Foi uma coisa assim que eu achava até então que todo mundo conseguia ouvir do jeito que eu ouvia, né? E eu internada no hospital, no quarto andar do hospital, eu falava para minha mãe, o pai chegou.
Eu escutava os passos dele na rua, as moedinhas, assim, fazendo barulho no bolso da calça. As chaves, assim. Aí ele chegou, falou, não é possível. E foram 11 dias, eu avisava ele chegou, ele estacionou o carro, ele está andando, agora ele está subindo. E eu chamei médico, chamei enfermeira, falei, mas vocês não estão escutando? Não é possível. Então eu tenho dezenas de testemunhas, né? Então hoje eu sei que eu tenho um ouvido super sensível. Não tô negando esse transtorno, esse TPA aí, né? O transtorno não tô negando. Eu tô questionando aqui um fone de ouvido causar esse transtorno. Deve ser alguma coisa multifatorial e o próprio texto do artigo aqui dá essas pistas, que a pessoa tem que ter uma neurodivergência, tá? Falei, o TPA é mais comum entre pessoas neurodivergentes. Pronto, ela já tem alguma coisa prévia, já sofreu uma lesão cerebral, uma infecção que causou algum tipo de déficit ali na audição, mas é tudo muito novo, né, gente? Então, fone com cancelamento de ruído aí é uma coisa relativamente recente. Não adianta você apontar o dedo, tem que investigar tudo certinho. O que eu sei de fones de ouvido que causam problemas foi aquela época lá se falava do pessoal que usava muito alto. E a Apple mesmo começou até a limitar. Lembram dessa treta jurídica que aconteceu com os iPods? É lei. E se você quiser aumentar além do limite, você tem que dar um concordar ali. Aparece uma caixinha de diálogo que você tem que concordar e você está ciente que você está ouvindo um som acima do que é considerado saudável. Então, isso sim, claro, barulho ali muito tempo. Dentista passa por isso, porque é comum os dentistas destros, olha que engraçado, né? Ter um pouquinho de perda auditiva também. Por que destro? Porque ele segura o motorzinho com a mão direita e o ouvido direito tá em cima ali. O dia inteiro. Então, hoje é mais comum você ver. Eu não usava tanto motorzinho, a minha área era cirurgia, então nunca percebi isso. Mas tem profissionais hoje que trabalham com protetor auricular, tá? Já estão cientes que isso pode acontecer. Então, é isso, gente. Não sei se realmente o fone com cancelamento é causador, mas se você suspeita de alguma coisa, procura um otorrino, um audiologista, faça um exame, porque tudo que a gente falou aqui é achismo baseado num artigo que, no fundo, não chega a conclusão nenhuma. Que quando eu digo, uma coisa pode, sim, pode, claro tudo que pode. Fone de ouvido, você tira do ouvido, ele pode fazer você chegar preto e branco. Pode? Pode. Nada que impeça, né? Mas tem... Aí fala, né, o cérebro humano... Quando começa que o cérebro humano foi feito, aí danou-se, né? Que foi feito... A gente identifica e diferencia entre os sons, então se você não estimula isso, você perde essa capacidade. Aí, na matéria seguinte, fala assim, o cérebro humano é um produto de uma evolução de dezenas de milhares de anos, então o nosso instinto de ameaças para não ser comido pelo urso à noite faz com que a gente seja hipersensível e tenha sempre o alerta para pegar recursos e acumular recursos por conta da escassez. Então o cérebro humano é sempre explicação para tudo, e aí vira para nada, né? A parte mecânica, física, como é que funciona o cancelamento ativo do fone de ouvido. Tem uma frequência que está entrando no seu ouvido. O fone de ouvido identifica isso e gera uma frequência igual e contrária para cancelar as ondas. É isso que acontece. O fone de ouvido ele toca um nada negativo em relação à onda que está entrando para cancelar a onda. Isso acontece, né? Eu lembro que tinha aparecido estudos que falavam sobre como essa onda que ele gera, isso bate no tímpano e isso estimula o tímpano, então isso poderia estar associado à perda auditiva, é outra coisa, né? Então poderia estar associado, mas é porque é fato que é uma tecnologia nova, tem que ser compreendido e isso estudos de longo prazo vão conseguir fazer. Né? Essa própria matéria fala, por exemplo, que quando o assunto é TPA, só 4% dos audiologistas se consideram bem informados a respeito disso. Então junta tudo isso, eu falo, eu não sei se é isso que está causando as pessoas perderem a capacidade de diferenciar entre a voz, saber onde está. Não sei. Mas para quem está preocupado, claro que pode sim ir uma pessoa profissional que lide com isso. E se você tiver uma conversa com essa pessoa a respeito disso, ou se você que escuta aqui o podcast trabalha com isso, é especialista no assunto, manda pra gente para falar se fala um monte de bobagem, é assim mesmo ou não. Tem dados que sugerem isso, tem dados que sugerem aquilo, ninguém sabe exatamente como é que é.
É sempre importante ir nas fontes, né? De quem sabe do que tá falando, para poder tirar conclusões de verdade a respeito das coisas, né? É. Interessante que, em dado momento, eles falam que uma pesquisa do Instituto Britânico YouGov concluiu que os 61% dos jovens de 18 a 24 anos preferem assistir TV com legendas. Isso é uma coisa que me deixou incomodada, porque eu já notei que tem vídeos no YouTube, no TikTok, Instagram. Eu acho que legenda é importante, mas a pessoa liga e desliga a hora que ela quer. Se ela tem deficiência visual, auditiva, é uma mão na roda, é um excelente recurso de acessibilidade. Agora, o que está sendo mais comum é pessoas postando vídeos curtos, com a legenda já fazendo parte do vídeo, e uma palavra de cada vez. Você já viu isso, Marcos? Que fica ali uma por cima da outra, e na velocidade que a pessoa está falando, eu não consigo. Eu fecho na hora aquilo. Eu sinto desconforto físico com aquele tipo de legenda. Eu acho um absurdo. Por quê? Se alguém puder mandar uma mensagem para mim no meu Telegram, por favor, @BiaCunz, e me explica por que essa aberração existe. Não porque é possível. Ela indicou os dados de retenção que ela aumenta em 3% de engajamento, que as pessoas... E eu lembro, eu não esqueço que quando loucura. o Kevin Roose, do Times, falou sobre como ele achou os vídeos do TikTok hipnóticos. Eu sempre penso nisso. Esse bando de vídeo que mostra, por exemplo, alguém fazendo um bolo, sei lá, é tudo corte que leva 1 segundo cada um, da pessoa abre o saco de farinha, bota a farinha no pote, pega os ovos, quebra o ovo, põe, e vai cortando. É hipnótico, não tem outra palavra pra dizer isso. Às vezes eu percebo que eu tô... Uma historinha lá que aconteceu com a tia da sobrinha da não sei quem, e cortando um pepino ali no vídeo, assim, sem correlação nenhuma. Não entendo isso. Então a legenda é mais um elementozinho ali, né? A legenda, ok, né? Muita gente vê os vídeos sem som e muito vídeo é falado, então a legenda está lá. Mas o modo que ele é apresentado, que eu acho que você está questionando. Mas aí você liga. Gente, você liga. Se você quer ver sem som, você ativa e desativa o recurso de legenda. Não precisa colocar no conteúdo, no vídeo. Eu acho desnecessário. Irritante. Quem não gosta não tem como tirar. E me assusta isso sobre falar em aumentar a retenção, porque o que eu ouço falar nos últimos anos, por exemplo, em cinemas, é que filme legendado está entrando em extinção porque todo mundo prefere sem legenda, quer ver dublado. Então, uma hora eu vejo isso, outra hora eu escuto aquilo, eu fico extremamente confusa com tantas alegações diferentes. Agora, específico sobre ficar mais difícil de entender o que está na TV, nas séries e nos filmes, tem um vídeo muito interessante da Vox, acho que é da Vox, que eles mostraram por que, especialmente filmes, está mais difícil mesmo de entender o que está sendo dito, que é um problema da mixagem. Porque o mesmo filme, ele é mixado para os cinemas, que tem cada vez mais caixas de som e canais e sistemas super avançados de você distribuir o som ao redor da sala e o diálogo e a trilha, etc., e isso é espremido sem um novo tratamento para a gente poder assistir na TV com a caixa de som da TV, por exemplo. Ou para quem tiver em casa um sistema mais bacana de áudio, poder assistir e escutar assim. Então, quanto mais, não é exatamente comprimido, mas quanto menos adaptado for para a TV um som, mais difícil é mesmo de escutar. Então, especialmente diálogos, especialmente dos filmes do Nolan, que são de propósito difíceis de entender, mas diálogos especialmente, isso é uma coisa que o americano mesmo, vendo o filme normal em inglês, fala, que? Não deu pra entender o que esse cara falou. Então isso acontece. E é interessante que na Apple TV, quando você tá vendo alguma coisa, e você põe pra voltar, tipo, você, sei lá, distraiu, perdeu o que alguém falou, fala, putz, o que a pessoa falou mesmo? Você volta 10 segundos ali, aperta pra trás no controle, o sistema liga sozinho a legenda por 10 segundinhos, e aí depois desliga de novo, que caso você não tenha entendido o que a pessoa disse, precisa da legenda, aí você vê a legenda e depois segue e desliga. Acho que isso ia gostar, né, Bia? Olha, a melhor coisa é você colocar o poder na mão do usuário. Quer legenda, quer som, quer sem som, quer com música, quer sem música. Gente, tem tantos recursos hoje em dia, né? Eu acho que o que é melhor para cada um decide, não tem imposição de nada. Enquanto você estava falando, eu lembrei também de umas malucas, umas mulheres que fazem vídeo se maquiando. Por algum motivo... E vai falando quando se maquia. E vai falando. E por algum motivo todas começaram a fazer isso porque aumentava o engajamento. Qual que é a lógica? Eu não sei. Mas eu sei que teve um dia que chegou um vídeo que viralizou muito, que a moça estava falando de um caso de assédio, de abuso, enquanto se maquiava.
Eu vi aquele vídeo, eu fiquei com vontade de cometer uma violência física com ela, dar um soco na cara, porque é um assunto tão sério. Olha que loucura, né? Você tá passando uma informação séria, grave, e a forma com que você tá fazendo isso é absolutamente frívola e banal. Então, a resposta final aqui, lá, é só mais uma historinha como outra qualquer. Não, mas é um caso de abuso. Então, as pessoas acabam banalizando mais esse tipo de informação porque você entrega num formato banal. Eu acho isso péssimo, horrível. Agora, fechando a sequência de notícias que a gente recebeu aqui que me fizeram levantar a sobrancelha, uma rápida sobre Connected Services. O professor Adolfo Neto mandou pra gente um vídeo de uma mulher que tá lá, parece de pijama na cama, sei lá. E que ela diz o seguinte: se você usa o Microsoft Word, você deveria saber que os termos de serviço foram atualizados. Eles têm uma opção sacana chamada Connected Experiences, que na verdade é para coletar e analisar o seu conteúdo com IA. Então você pode ir em preferências, privacidade, administrar os Connected Experiences e desligar. Eu fui procurar a respeito disso. Os Connected Experiences é o que engloba serviços como, por exemplo, de tradução, de transcrição, de verificação de gramática, esse tipo de coisa. Que está associado a você mandar o seu texto para um servidor, ele analisar, devolver para você, ou a funcionalidade está conectada ao servidor, isso tem que ser atualizado. Esse é o tipo de dados que é trafegado. Isso é uma coisa que viralizou bastante no fim do ano passado, lá para novembro, que deve ter sido quando a Microsoft alterou mesmo os termos de uso, e virou todo um problema. Ficou isso, né? A Microsoft está usando os seus documentos do Word para treinar o Copilot. Não. A Microsoft falou, gente, o Microsoft 365 Consumer e tanto o de consumidor quanto o Word, o 365 comercial, a Microsoft não usa dados de consumidores para treinar grandes modelos de linguagem sem a sua permissão. Sem a sua permissão. Isso dá para você ir, cada um vai nos ajustes e ver o que prefere fazer, se prefere manter ligado, desligar, ou se é para ligar, se é para desligar. Isso eu não encontrei, se é opt-in ou se é opt-out. O que me chamou a atenção a respeito disso é o seguinte, né? O Word, por ser a ferramenta de processamento de texto mais usada do mundo, especialmente por empresas, não correria o risco de perder a confiança do mundo corporativo com o envio de textos para LLMs, que daqui a pouco um documento confidencial ia parar no Copilot, ele ia gerar essa resposta para alguém, estava feito um estrago que seria absolutamente irreversível. Né? Perfeito. Então, não é isso o que essa pessoa do vídeo que o professor Adolfo Neto mandou pra gente diz, porém, se ainda assim quem quiser desligar, pode ir em preferências, privacidade, administrar as Connected Experiences e desligar. Vai parar de funcionar coisa tipo verificação gramatical, coisa assim, porque é para isso que serve. A análise está em cima disso. Não é para treinar LLM. Os meus continuam ligados, nem fui desligar. Primeiro porque, bom, todas essas permissões e acessos quem controla é o administrador da rede. Como você disse, é massivo o uso do Office 365 em empresas, então eles têm um controle absoluto sobre isso. E segundo, porque eu tenho uma certa esperança que o Copilot vai melhorar. Eu tô sempre ali mexendo, testando alguma coisinha, ver se ele mexe, ele ainda não edita o texto para mim, ele fica tudo restrito ali à janela de chat, mas eu quero acompanhar a evolução disso, eu tenho interesse nisso, então eu quero ver como é que vai ser aí a longo prazo, então não vou desligar por enquanto, não. Agora, com relação ao sumiço do Copilot, saiu um patch ali pro Windows 11, eu não lembro, eu acho que eu comentei aqui no podcast, falei, ufa, tiraram, que alegria. Sim. Eu fui sem querer e vai voltar. Eu falei, não! Foi, Matheus, esqueceram de incluir o Copilot no update, desligou. Foi um erro, gente, não foi de propósito. Então, no meu computador aconteceu isso, parece que não foi em todos os PCs, né? Então, nesse patch aí que saiu, sumiu realmente no meu, e foi um engano. A Microsoft diz que vai trazer uma atualização aí para resolver isso. A gente deixa aqui na descrição o link para essa matéria do Tecnoblog explicando, né, o que foi que aconteceu. Sim. Eu quero, inclusive, seguir falando aqui sobre o Copilot na reta final do episódio de hoje, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer
A ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho, e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois 3 meses de bônus se você assinar o plano anual em expressvpn.com/adtrabalho. E se você trabalha na rua de forma remota, se você depende de Wi-Fi que você não conhece, que você não controla, para se conectar, para viver na web, você sabe que seus dados estão expostos. Vai saber como é que está a segurança dessas conexões. Um outro ponto. Geralmente, não é sempre, mas geralmente é de graça, no avião você paga, mas ainda assim os seus dados são uma parte do preço dessa conexão, então tudo o que você faz, os sites, os serviços, os aplicativos que você usa, o servidor que bate lá os seus dados, etc., tudo isso é coletado, armazenado para depois ser repassado, isso vai para instituto de pesquisa, por exemplo, vai saber o que está acontecendo, né? Mas com o ExpressVPN, você protege a sua conexão e mesmo usando um Wi-Fi que coleta seus dados, o Wi-Fi não vê os seus dados porque está tudo passando pelos canos impenetráveis da ExpressVPN e nem ela, na verdade, por criptografar tudo, sabe o que está acontecendo. E é muito bacana você usar ExpressVPN se você se conecta e usa muitos serviços de streaming, porque cada país tem um catálogo diferente e você roteando a sua conexão pelos mais de 100 países que a ExpressVPN oferece, você vê o catálogo desses países que é diferente em relação ao catálogo que tem aqui no Brasil e para ver como é fácil colocar no seu telefone, no seu tablet, no computador, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV, como eu uso todo dia aqui em casa, ou direto no roteador de casa, para você proteger e poder rotear a conexão de todo mundo, todos os seus dispositivos ao mesmo tempo, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/adtrabalho, testa por um mês, e aí, quando você assinar o plano anual, no fim desse ano você tem 3 meses de bônus, mas tem que ser com o cupom ADTrabalho no checkout, ou com o link aqui se já cai com o cupom aplicado, ou então em expressvpn.com/adtrabalho. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Muito obrigada ao pessoal da ExpressVPN por permitir que eu veja documentários do mundo inteiro. Eu adoro ver documentários. E com relação a ads, eu fiz um post no Twitter essa semana que eu falei, é incrível que como quando você liga a VPN, até você se sente em outro país até pelos anúncios que aparecem. Quando eu tô no Brasil, é tigrinho, é bet, é loja de origem duvidosa, criptos esquisitas. Aí lá vou eu para os Países Baixos. É app de IA, app de produtividade, é resort, companhia aérea, eu me sinto em outro planeta. Então, muito obrigado ao pessoal da ExpressVPN por patrocinar a área de trabalho. Obrigado. E vamos lá, sobre o Copilot, o Nicolas Lima falou que ganhou a licença do Copilot Plus para testar na firma, e a gerente de consultoria e boa parte do dia é resolver problema e fazer apresentações. E ele fala que confessa que esperava mais, principalmente no Excel. Ele diz que no final a parte que ele mais usa é escrever o que ele está pensando direto no PowerPoint, usar os writing tools, né, para estruturar melhor e soar profissional. Ele ganhou produtividade, porque ele não gasta o tempo polindo o texto, só melhorando a ideia, e usa no Teams também, mas tem que gravar, transcrever, para ter acesso ao Copilot depois de terminar uma reunião. Nem sempre os participantes gostam de transcrever tudo e aí acaba não dando certo. Então tá aí, acho que resultados mistos, talvez, para o Nicolas. Ele chegou à mesma conclusão que eu, né? Realmente ainda está deixando muito a desejar. E, bom, o que você está fazendo ali com o Copilot, eu acho que o Claude faz melhor. A vantagem do Copilot está ali, no mesmo ambiente que você, né? Se você está trabalhando no Office, por exemplo. Mas realmente ajuda a estruturar documentos, montar apresentações, mas nada que outros serviços já não façam até melhor, né? Então, ainda está engatinhando, ainda vejo potencial nisso, né? Fazer coisas mais inteligentes, editar o texto ali. Eu peguei um documento do Word ali que eu tinha um cronograma e eu só queria mudar as datas, né? E eu queria que muda as datas aqui, coloca do dia tal, toda quinta-feira do ano de 2025. Tá? Não posso fazer isso. Então tá bom, então não faz. Vem aqui, Claude, vem cá. Chega junto. O Claude cria um artefato pra mim, bonitinho, com aquilo que eu queria. Então, ainda fica a desejar. E eu ia assinar o Paul, né? Eu não assinei porque eu esqueci. O Claude renovou automático para mim e eu vou ter que continuo usando, então
é um gasto, né, gente? É 110 ali por mês, então Cara. eu desligaria temporariamente, voltaria pro plano free e aí assinaria o Paul. Vamos ver, mais pra frente eu vou testar. Eu acho que o Paul já tá aceitando cartão e loja brasileira, né? Não sei. Já acho que eu vi, alguém comentou, inclusive, que estava em preço em real já, então acho que sim. Aí fica mais fácil. E de alternativas justamente ao Paul, o Paul o que é? PoE, que se escreve, Isso. que ele é um agregador de diferentes modelos de IA, de texto, de vídeo, de áudio e etc. Ao invés de assinar um específico, Sim. você assina eles e tem acesso a tudo isso com algumas limitações. E o Rodrigo Castro, abraço pra você, deu uma alternativa ao Paul, que se chama T3.chat. O link vai estar aqui na descrição. Ele falou que, né, tem vários modelos numa plataforma só, que eles são bem responsivos para suporte, adota modelo muito rápido, assim que eles são lançados eles já adicionam. Ele falou que é barato aqui, entre aspas, considerando que não cobra por token, mas por mensagem. E são, entre aspas, de novo, só, aspas dele, né? $8. E lê PDF. Isso é legal, hein? Então, né, ele falou que ele comentou que o maior problema hoje, que não dá para subir PDF e arquivos diferentes de imagens, ali depois se corrigiu, né, falou que usando o Gemini 2.0 Flash e o Gemini 2.0 Flash Lite, lá por dentro do T3, você consegue sim ler PDFs, então diferentes modelos vão ter diferentes recursos, não tem jeito, né, mas fica a alternativa aí, o T3 Chat, o link vai estar na descrição, e obrigado, Rodrigo. Muito bem. E para concluir o episódio de hoje, eu pensei em trazer aqui uma coisa que o Juliano mandou pra gente, que ele testou o Deep Research do Google e achou muito bom. Eu fiz um teste também, tenho testado essas funções todas de pesquisas mais profundas das diferentes plataformas. Tem algumas impressões para falar a respeito disso, mas é claro que antes eu quero saber de você, Bia, se você tem usado, suas impressões, testes rápidos mais profundos, como é que tem sido para você? Ainda não. Tô voltando às aulas agora e, claro, os meus planos são usar justamente porque vou me aprofundar em determinados assuntos, assim, é só uma questão de tempo, mas eu vou testar sim. Aliás, o Reasoning, Deep Research, todas as AIs que tiver aí, eu quero testar. O do Claude eu já estou usando. Tá? Eu gosto muito do modo explanatório dele quando eu estou estudando. Deixa eu só abrir aqui para dar um confere aqui nos modos que ele tem. Ele tem 4 estilos, tá? O normal, conciso, que é aquelas coisas pro dia a dia, aquelas dúvidas rápidas, né? E o modo explicativo, não falei explanatório, mas é modo explicativo, né, que é perfeito para estudar e para se aprofundar em assuntos. E o formal, né, para vocês que querem rever código, escrever textos, né, elaborar relatórios, o formal é o mais adequado. Então, isso é o ajuste de como é que tem que ser a resposta que ele gera para você. Isso, exatamente. Como é que tem que estar escrita, explicada a resposta. Perfeito, né? Exatamente, é bem isso. E agora com esses deep research, esses reasonings, é uma maneira mais aprofundada, às vezes demora um pouquinho mais para vir uma resposta, sim, dependendo do seu prompt, né? Porque quando você vai também nessa modalidade, a tendência é que seus prompts sejam mais complexos, então isso toma um tempinho. Mas é bem interessante e eu pretendo usar mais aí no decorrer das próximas semanas. Ótimo. Isso é o tipo de coisa que vai fazer parte do dia a dia de todo mundo. Se você vai fazer não é pesquisa assim, né? Quantos centímetros cúbicos... Não é isso, né? Converta para mim em Celsius e Fahrenheit. Mas se envolve você descobrir dados, aquela pesquisa que a gente faz que leva horas e mais horas, você vai num site, pula no outro site, pega uma informação, você acha um dado, junta com o PDF. Isso tudo esses modelos vão fazer e vai ser o jeito padrão de pesquisar na internet. Muito por conta que você comentou, né, Bia, dos modelos de raciocínio. O que eles são? Eles, bem basicamente, eu vou falar muito o que eles pensam, etc. Eu sei que tem gente que se incomoda com isso, mas vamos lá, né, gente? Ele gera a resposta, aí ele próprio lê a resposta, aí ele gera uma resposta em cima disso, e é como se fosse ele indo fazendo a pergunta e resposta, que é o que a gente faz, né? A gente vai deliberando internamente até entender o que a gente vai falar da boca para fora. Geralmente as pessoas pensam antes, né? Então o modelo faz uma coisa parecida. E isso está habilitando o seguinte: todas as ferramentas de IA fazem o seguinte: ao invés de você receber a instrução, pensar rapidinho e já dar a resposta, e se você passar meia hora pensando para formular a resposta? Aí, enquanto você formula a resposta, você percebe que você tem que entender um outro aspecto. Aí você vai na web, procura por esse outro aspecto, vai nos sites, lê a respeito,
formula nova resposta, lê, analisa, ficou bom? Falta alguma coisa? Então, esse é o processo que ele está fazendo. Quem popularizou bastante isso foi a DeepSeek com o modelo R1, porque ele não só fazia isso, mas mostrava o passo a passo do que ele estava pensando para lá na frente gerar e formular a resposta final para você. Era uma coisa que a OpenAI e a Anthropic tinham começado a fazer, eles deram uma boa reduzida no quanto o modelo se explicava, porque isso abre caminho para você poder, basicamente, copiar o modelo, roubar as informações, etc., para fazer o seu próprio modelo. Então, se ajudava a treinar a concorrência, eles tiraram isso. Mas como o DeepSeek fez isso e fez muito sucesso, todo mundo voltou a fazer, que é exibir o que eles chamam de chain of thought, né? A cadeia de pensamento. Nos últimos meses, a OpenAI anunciou o Deep Research, o Google anunciou o Deep Research, é uma funcionalidade com o mesmo nome. A Perplexity também tem, eu acho que é só Pro Research, uma coisa assim, o nome. E todos eles dão essa opção de você ativar. É super limitado, quem paga tem mais créditos, todo mundo agora está com créditos gratuitos por conta também do DeepSeek, que era aberto de graça, então todo mundo se sentiu pressionado a oferecer para dar contato, para a gente ver esse tipo de utilidade. Sim. E Bia, é muito, muito, muito bom e poderoso. Né? Viciante. Não é nem que é viciante, assim, parece, sei lá, que antes disso a pesquisa no Google é o equivalente a você ir na biblioteca, passar um tema para o bibliotecário e ele pegar alguns livros que ele sabe que existem e te dar, você ter que ir lá vendo página por página. Soa tão primitivo a pesquisa que eu digo não uma busca rápida, a pesquisa no sentido literal que existia antes de você ir lá no Google e sair caçando insights. Isso, a parte positiva é o quê? Não quero relevar esse ponto. Enquanto você pesquisa, você aprende. Você absorve muito melhor as informações enquanto você está pesquisando do que quando você lê uma pesquisa pronta, entregue de mão beijada com tudo compilado ali. Concordo 100%. Mas se o objetivo daquela sua pesquisa específica não é aprender profundamente sobre um tema, mas usar esses dados para aí sim formular alguma tese sua, o objetivo do seu trabalho, isso vai ser essencial. A do ChatGPT, que é que eu testei até agora, é de longe a mais potente. Então, lembra a enquete que eu falei no comecinho do episódio? Sim. Ela é para um projeto que está envolvendo muita e muita e muita pesquisa. Estou levantando dados, assim como esse da pesquisa, tem um que eu não achei, estou pedindo para vocês me ajudarem, que é esse de como vocês escutam podcast. Mas envolve dados a respeito de consumo, de mídia, de comparação com outras mídias, tamanho de mercado, Brasil, exterior, tendência, faturamento. Então, isso é uma coisa que está tudo lá. Eu levaria semanas para conseguir levantar esses dados, que não envolve nenhum tipo de raciocínio, é manual, é entender qual que é o dado, etc. Para isso, o ChatGPT é inigualável. Você fala, escuta, eu preciso que você faça o levantamento a respeito deste mercado aqui com as tendências desse ano, compara Brasil com o exterior e blá, 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 faz um prompt bonitinho, completinho. Aliás, a gente fala sobre prompts, né? Tem uma dica bacana aqui. E aí, o que o ChatGPT faz? Interessante que você manda a pergunta. Tá. Ele entende, pensa por 20 segundos e fala assim, escuta, beleza, eu vou fazer essa pesquisa, vai levar meia hora, mas antes, esclarece pra mim, esse ponto aqui, você quer que eu vá por aqui ou por aqui? Isso que você pediu, me explica melhor o que você quer. Aí você faz esse complemento do prompt, ele fala, beleza, deixa comigo. E aí você começa a ver ele trabalhar, que é super interessante. Aí mostra assim, pesquisando em 60 sites. Uau! Aí ele mastiga os 60 sites, formula um pedacinho. Nesse site aqui eu descobri que existe esse aspecto aqui, deixa eu ir atrás disso. Pesquisando em 45 sites. E vai formulando, coletando os dados, etc. E ele gera um relatório, o desse específico que eu pedi para fazer, foi um relatório de 4.500 palavras que ele gerou. Isso dá tipo um capítulo de um livro grande, um meio capítulo. É bastante coisa, tudo referenciado. Então, esse dado aqui, dizem que é isso. Link, você vai no link, os que eu verifiquei estavam corretos, né? Isso vai contra um pouquinho o que a gente falou, acho que a gente falou aqui de levantamento de IAs que são ruins de referência, para fonte que é diferente de referência, eu tô achando muito bom. Então isso me deu um adianto que eu teria feito em semanas, ele fez para mim em meia hora, eu tô usando isso para fazer o trabalho que eu estou desenvolvendo. O do Google, o Deep Research do Google, que agora eram 5, agora são 10 de graça. Ele está usando a partir dessa última semana
O Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental, acho que é o nome, que é uma versão mais parruda desse modelo de raciocínio. Flash Thinking, que é experimental. Exato. E o Personalization, que é experimental também. Sim, é verdade, que é um que ele vai levar em conta as suas pesquisas recentes, os seus e-mails, as suas notas, as suas mensagens, para fazer a pesquisa direcionada para o seu contexto, que é o que a Apple não conseguiu fazer. O Google lançou essa semana sem nem fazer alarde. Mas no caso desse do Google, eu fiz o mesmo teste, fiz o mesmo prompt, etc. Ele gerou um texto menor, foram 2.500 palavras que ele gerou, fez em uns 3 minutos, então é interessante, né? O OpenAI em meia hora fez 4.500 palavras, em 3 minutos gerou. O da OpenAI eu achei mais profundo e mais abrangente, me deu mais canais para eu ir atrás de informação, me deu mais dados, fatos para eu poder usar como base para o que eu precisava fazer. E no caso do Google foi interessante, ele falou assim, tá aqui a lista de sites que eu usei para formular a resposta. Agora tá aqui a segunda lista de sites que eu não usei para formular a resposta, mas que tratam desse assunto. Se quiser dar uma espiada, vai fundo, né? Então, só nisso é uma lista de, 100 sites que ele fez, né? Ele gerou o texto, ao final do texto gerou 2 tabelas para mim, comparando uma série de fatores, e você tem, por ser o Google, a opção de apertar um botão e ele, exportar uma planilha para você no Sheets, de exportar tudo isso num Docs bonitinho. Então, eu achei ele menos profundo, mas muito eficiente também. Ainda assim, teria sido muitas horas, se não dias de trabalho para encontrar as mesmas informações. Poderia ter encontrado informações diferentes, poderia ter encontrado o mesmo resultado com menos pesquisa, mas fato é que ele trouxe isso para mim muito rápido. O da Perplexity, que é um terceiro concorrente nesse mercado, a Perplexity é interessante porque ela tem um modelo dela próprio, que é o Sonar, e você também tem a opção de usar o Grok, o ChatGPT, o Claude, modelos terceiros, né? Eles apresentaram recentemente também essa função de pesquisa mais profunda. Eu acho que eles estão parecidos com o do Google. Gera um resultado bem menos aprofundado do que esse da OpenAI, que para mim está no topo da lista, mas ainda assim é excelente. Também eles têm lá alguns de graça para quem quiser testar por um mês, ver como é que é e coisa assim. E o esquema é muito parecido. Ele mostra para você os sites que ele está visitando, ele mostra para você a cadeia de raciocínio que ele está fazendo para chegar na conclusão, e essa cadeia é interessante porque às vezes tem informações ali que podem te dar um insight de você fazer uma pesquisa nova, pergunta nova, que você não teria se você lesse, entre aspas, só o relatório, independente do tamanho que ele tivesse gerado. Sim. Então, para todo mundo cujo trabalho envolve fazer pesquisas, testem isso. O quanto antes vocês dominarem isso, melhor vai ser a chance de vocês se destacarem na hora que isso virar essencial, porque vai virar essencial. Pesquisar sem isso vai soar como ligar para 102, pegar o telefone, assim, é muito, muito primitivo, dá para ver, rápido isso vai ficar, né? É muito interessante. Eu vou começar a usar o do Google aqui, já estava dando uma olhadinha, uma mexidinha nele. Uma pena que da OpenAI, realmente acho que só no plano Plus, né? Sim. Então, isso é um limitante. Se você tem o plano Plus, ou educacional, Enterprise, todos aqueles planos lá, é obrigação sua, ouvinte, de começar a usar hoje. Mas eu vou dar uma mexidinha aqui do Google e mais pra frente eu digo o que eu achei. Porque aqui tem é pouquinho ainda, mas dá pra usar, dá pra ter umas pinceladinhas, né? É uma degustação, vamos dizer assim, né? Já dá pra ter uma ideia. Exato, e é uma coisa que dá pra pegar rápido o jeito de você fazer a pergunta certa. Conforme você vai lendo a própria cadeia de raciocínio interno, você vai entendendo como é que é o melhor jeito de fazer, entender o que você quer direitinho e extrair isso, o melhor dele. Então, todo mundo, vale a pena testar. É o tipo de coisa que dá pra imaginar, não vai demorar muito, tá? Pra assim, você pedir, escreve um livro pra mim a respeito do tema tal. Não é um livro pra você enganar todo mundo, botar na Amazon e ficar rico, hahaha, não é isso. Mas uma tese gigantesca abordando de vários pontos de vista diferentes, você tem a base, o embasamento, a origem, exploração, aprofundamento, caminhos daqui pra frente, encerramento. Então vai ser muito interessante ver a evolução disso. Existe, é óbvio, toda a questão a respeito de assim, né? Eu ter deixado de visitar 100 sites para pesquisar a respeito disso, quer dizer que 100 sites tiveram seu conteúdo roubado por mim, ou pelo LLM em meu nome. Então o trabalho de um monte de gente não foi pago e recompensado
para eu poder gerar o valor que eu vou gerar a partir do material que eu estou gerando. Eu entendo 100% isso. A gente está vendo as empresas todas fazerem. A OpenAI tem um bando de parceria, a Perplexity tem um bando de parceria com compartilhamento de fonte, de faturamento, quando as pesquisas são a partir daí. Não é a solução perfeita. Não há solução perfeita ainda para isso e é um ponto de alerta gigantesco. Escrevi 2 vezes no Mac Magazine no ano passado, vou voltar a escrever sobre isso nesse ano, como a conta da web não vai fechar se esse virar o novo padrão, porque motivos óbvios, né? Ninguém visita mais nada. Né? Já era assim com o Google, as pesquisas 0 clique, né? Que você se dá por satisfeito com a resposta ali e pronto, não visita o site. Mas agora isso virar a regra na internet é arriscadíssimo, mas o benefício é incomparável e, assim como a água, o humano procura o caminho de menor resistência para chegar aonde está precisando, onde a gravidade leva, enfim, né? A comparação se deu muito bem. Então, testem, tá, gente? É muito, muito poderoso, muito poderoso. E pra gente fechar esse assunto, o Albert mandou pra gente aqui um guia do próprio Google de como aproveitar melhor o Gemini, né? Um manual de prompts. Tava dando uma olhadinha aqui nele ontem à noite, vou mexer mais com calma agora essa semana. Tá em português, tem 45 páginas, então tem ali atendimento ao cliente, executivos, empreendedores, RH, marketing, vendas, como melhorar sua criação de prompts, é bem completinho, acessível para todo mundo, vale a pena vocês clicarem, darem uma conferida lá. Vai estar aqui. O nome é muito bom do documento. É V8 Gemini for Google Workspace Prompting Guide 101 PTBR PDF.pdf. Organizações. Passou por muita mão esse documento, mas a leitura é obrigatória. 45 páginas de muita informação muito boa para entender o jeito de fazer prompts mais eficientes. A gente já tratou muito sobre isso aqui. Esse guia é obrigatório para todo mundo. E obrigado, Albert, por ter compartilhado. Sensacional. Muito bem, para achar os links de tudo que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/143 ou dá uma espiada nas notas do episódio do seu player de podcasts. Como sempre, obrigado a vocês que deixam os reviews, as avaliações, as recomendações para outras pessoas. Obrigado a quem passou na descrição e deu 6 segundos, estou reduzindo aqui, 6 segundos do seu dia para me dizer como que vocês preferem escutar o podcast, se é fone de ouvido, caixa de som, telefone, se é no carro. Obrigado a quem já participou dessa enquete. Obrigado a ExpressVPN, também firmou consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje. E a você, Bia, por semana após semana, ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer parte do Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam ele e os nossos ouvintes, sempre mandando dicas, sugestões, comentários, pautas, links, prints. E eu reforço aqui o que o Marcos disse, né? Participem da enquete, eu vou dar uma reforçada, jogar lá no canal, nos nossos grupos, no Twitter. E vocês podem entrar em contato comigo, mandando tudo pelo @BiaCunze no Telegram e também no Twitter, @GarotaSemFio. Maravilha, para falar comigo se vocês quiserem, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o A Fonte Área de Transferência. Para a Alura, apresento com o Fabrício Carraro o IA Sob Controle. E sai todo sábado no Mac Magazine minha coluna opinativa. Fim de semana passado, como não tem mais jeito, a Apple do Tico, que dificilmente vai alcançar o resto do mercado de IA. O link vai estar aqui na descrição. Você tem opiniões a respeito disso, Bia? Não, só lamento. Resumiu bem. Muito bem, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. E a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.